Eu quero cumprimentar todos os irmãos, todos os ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação o Salmo de número 22. É um salmo, né, do rei Davi. Esse salmo aqui é um salmo messiânico, é um salmo profético, que aqui Davi descreve aqui o seu sofrimento, mas se nós formos analisar esse salmo, o conteúdo desse salmo aqui, ele já é uma profecia a respeito do sofrimento que Jesus passaria ali na cruz do Calvário. Por isso que ele é um salmo profético e um salmo messiânico, tanto que o seu título é O Messias Sofre, mas Triunfa. Irmãos, o versículo de número 1 já diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego, porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiarão, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiarão e não foram confundidos. Irmãos, aqui, no verso de número 1, né? Ele já fala aqui algo que é a mesma coisa que Jesus falou ali quando ele deu o brado na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ali quando o Senhor Jesus dá esse brado angustiante na cruz do Calvário, demonstrando ali, né, que ele precisava da presença do Senhor Deus, mas se sentindo ao mesmo tempo abandonado pela própria presença do Senhor Deus. Então ele dá esse brado ali na cruz do Calvário, né, ali quando ele se sente totalmente sozinho, né, porque Jesus, foi isso que aconteceu com ele se sentiu sozinho ali, tudo porque ele estava levando sobre si, né, um peso enorme, peso do nosso pecado, e a palavra do Senhor fala que ele fez-se maldição por nossa causa, né, então, né, isso aqui já se compara muito ali com o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Do verso 2 ao verso 5, ali ele vai explicar, né, mas que mesmo ele passando aquilo ali, ele continuava mantendo firme a confiança dele em Deus, né? Eu clamo de dia e não me ouves, de noite não tem sossego, porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiarão e tu os livraste. Assim também como o Senhor Jesus, ele passou tudo isso, mas ele manteve a sua fé firme, confiante no plano que Deus tinha para ele, sabendo que tudo aquilo que ele estava passando seria, né, terminado com um triunfo, né, muito grande, que Deus, ele estava fazendo algo grandioso. Então ele confiou, mesmo ele se sentindo sozinho, ele confiou inteiramente no plano do Senhor Deus. Assim também somos nós, né, mesmo sentindo sozinho, porque o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos nos enganam, mesmo o Senhor dizendo muitas das vezes que está conosco, muitas vezes não, mesmo o Senhor garantindo que está conosco todos os dias da nossa vida, às vezes nós nos sentimos assim, abandonado, às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós sentimos, né, assim como o Senhor Jesus. Embora tudo que nós passamos não se compara com o sofrimento que o Senhor Jesus teve na cruz do Calvário. Aqui no versículo de número 6. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim. Estendo os beiços e meneio a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Irmãos, aqui ele vai falar, né, que ele estava ali sofrendo uma zombaria. Assim como o Senhor Jesus, né, foi desprezado, foi zombado de todas as maneiras ali na cruz do Calvário. Ali disseram para ele: olha, se tu és mesmo Cristo, desce aí da cruz e salva-te a ti mesmo. Ali nós vemos o Senhor Jesus, né, ali sendo insultado de todas as maneiras, né, deram vinagre ali para ele beber no lugar de água. O Senhor Jesus sofreu coisas horrendas ali na cruz do Calvário, né, E aqui também o salmista descreve isso daqui. Só que eu quero meditar com vocês o versículo de número 6, que fala assim: mas eu sou verme e não homem. Irmãos, se nós for olhar aqui, o que é um verme perante um homem? É algo tão pequeno, algo tão insignificante. Então eu creio que aqui também, né, ele estava querendo se colocar na parte mais baixa de humilhação que uma pessoa pode colocar-se a si mesmo. Assim como o Senhor Jesus, ali na morte de cruz, ele foi humilhado de tal maneira que ele, né, desceu essa humilhação na parte mais baixa que um ser pode se sentir, né?
comparar um homem com um verme é algo muito, né? É uma diferença muito grande. Só que existe uma explicação para esse versículo aqui muito mais profunda. Essa palavra verme aqui no original, ela significa tola ou tolar. Ela vem, né, ela vem, na verdade, esse significado por conta de um vermezinho, que é chamado como verme carmesim. Esse verme, ele, quando está para ter os seus filhotes, né, a fêmea, quando está para ter os seus filhotes, ela sobe ali numa árvore e ali ela se fixa ali no tronco daquela árvore. E ali ela dá à luz aos seus filhotes e ali ela forma uma casca protetora em cima e ela se fixa de tal maneira que ela não consegue mais se retirar do tronco daquela árvore. E ali ela fica protegendo seus filhotes até ela perder a vida. E quando ela perde a vida, ali acontece algo, né, sobrenatural do seu próprio corpo. É expelido ali um líquido avermelhado, da cor de carmesim. Por isso que é dito verme carmesim. E ali, aquele líquido, ele cobre tanto ali o resto do seu corpo, como dos seus filhotes que estavam debaixo, como também essa cor se fixa ali no tronco daquela árvore. Irmãos, olha que profundidade, que coisa mais linda. Assim como o Senhor Jesus, ele subiu ali naquele madeiro, né? Ele sofreu ali aquela morte de cruz. Ele foi fixado, né? Os seus pés, as suas mãos ali com cravos. E ali, né? Tudo isso, para quê? Para nos dar vida, tudo isso para nos dar vida, nós que não éramos merecedor. Ali o Senhor Jesus derramou até a última gota do seu sangue, ali para dar vida para mim e para você. Assim como eu aprendi, né? Não foi o Deus que perdoou nosso pecado, muito pelo contrário. Deus cobrou em Jesus cada gotinha, né? De sangue. Ali o Senhor Jesus pagou para que nós fôssemos libertos, para que nós fôssemos livres. Ali como esse simples animalzinho aqui fez isso ali para trazer vida aos seus filhotes ali naquela árvore. Assim também o Senhor Jesus foi cravejado ali naquele madeiro. Mas algo muito mais interessante acontece, que aí depois, né, que acontece, depois de passar por essa fase, né, ali é onde fica aquela mancha vermelha no tronco daquela árvore, nasce ali uma cera totalmente esbranquiçada, na onde era aquele vermelho, aí passa a ser agora, né, uma cera esbranquiçada. Irmãos, olha que profundidade, assim como o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz, o Calvário, é o suficiente para lavar nos nossos pecados. A palavra do Senhor diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que é essa, uma maneira que nem se pode explicar, a ponto de entregar o seu Filho, Jesus Cristo, ali para passar essa humilhação por cada um de nós. E o sangue de Jesus hoje é o suficiente para apagar todos os nossos pecados. A palavra do Senhor diz assim, que o nosso pecado ele pode ser mais vermelho que a escarlata, que o sangue de Jesus ele purifica de tal maneira que o nosso pecado passa a ser mais branco que a neve. Esse é o poder, né? Do sangue de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Se nós formos, o texto, irmãos, é muito grande, né? O Salmo de número 22 é muito grande, mas eu falo para vocês, né? Se vocês tiverem um tempinho, quiser meditar mais nesse Salmo, vocês vão ver, né? Que coisa gloriosa. E esse Salmo vai terminar realmente falando do triunfo, né? Do Messias. Vai falar, né? Que ele vai reinar, que ele vai dominar sobre as nações. Todos os povos da terra o adorarão, né? Se prostrarão perante ele. Como também os que não têm poder de reter a sua vida. Ou seja, Jesus morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Muitos heróis aí morreram e estão mortos até hoje, mas o meu Jesus, ele ressuscitou. Aí no último versículo fala assim, nos dois últimos versículos: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Assim, né? Como aconteceu com o nosso Senhor Jesus, ele morreu, mas ele triunfou. E eu queria deixar essa meditação gloriosa que eu aprendi com vocês sobre
sobre esse serzinho pequenininho, né? Que o Senhor Deus usou já lá, algo tão insignificante para ser algo profético já, a respeito da vinda do Messias, a respeito do plano de salvação para cada um de nós, e que você venha ser edificado em nome de Jesus e tomar posse, né, dessa obra tão gloriosa que o Senhor Deus concluiu ali, né, através de Jesus na cruz do Calvário, para que eu e você hoje fôssemos libertos, fôssemos limpos, fôssemos sarados pelo seu sangue. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.